Fala galerinha 11, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Tem que tá bom, tem que dizer que tá bom. Bom galera, a nossa última aula nós comentamos sobre a parte do contraste na ressonância magnética, beleza? Como é feito o exame na ressonância magnética, com contraste, nós falamos, né? Nós comentamos que o equipamento usado na ressonância magnética, ela reorganiza a maioria dos átomos de hidrogênio e então, a partir deles, que a imagem será gerada com auxílio de ondas de rádio. Quando o contraste utiliza o contraste, ele altera automaticamente o campo magnético do tecido examinado, que emite um sinal específico, né? Mas vocês já pararam para pensar, pessoal, o que não pode fazer depois do contraste? Alguém já parou para pensar? Pai, eu tomei um contraste, e aí, o que eu vou fazer? Bom, também recomendado, né, evitar maquiagens, né, o uso de óleos corporais, hidratantes, esmalte. E em caso também do uso de medicamento, é sempre importante conversar com o seu médico. Por isso que eu falei, quando a pessoa vai fazer a ressonância magnética, com certeza ela já passou, né, pelo médico, né? Então o médico, ele sobre a necessidade, dependendo do que a pessoa está passando, ele suspende, né, esse exame ou não. E só existe também um preparo para o exame em caso de uso de contraste, beleza? Agora eu pergunto para vocês, e quanto tempo esse contraste pode ficar no nosso corpo, né? Bom, então o efeito do contraste no organismo, ele costuma durar em média de 2 horas após a realização do exame. Além disso, na maioria dos casos, a substância costuma ser eliminada naturalmente pela urina em 24 horas, beleza? E falando, né, esquecendo um pouco dessa parte de contraste, hoje nós iremos falar sobre ponderações na ressonância magnética, né? Mas vocês sabem me dizer qual o significado de ponderação? Vocês saberiam me dizer mais ou menos? Pai, ponderação, todo mundo fala de ponderação, mas o que é o significado dessa ponderação? Bom, vamos lá. A ponderação nada mais é que o substantivo feminino, ação ou efeito de ponderar, característica de pessoas que se comportam com reflexão, em que a meditação, certo? Então, atributo de quem possui o bom senso, com prudência ou tino, particularmente daquilo que é importante ou relevante e importante. Mas e na ressonância magnética, o que vem ser essa ponderação? Bom, as ponderações ela traduzem o comportamento imaginológico das estruturas anatômicas e das patologias em imagens de ressonâncias magnéticas. Então, todos os tecidos do corpo humano, ele possui o seu tempo, que eu vou chamar de T1 e T2. Então, o que é o T1 e T2 em uma ressonância magnética? Bom, nada mais é que são sequências utilizadas na utilização do exame que facilitam o reconhecimento. Bora bem, ele vai facilitar o reconhecimento de estruturas anatômicas como... Cita aí, Carol, cita aí, Pedro, Maurício. Muito bem. Gorduras, líquidos corporais e estruturas sólidas. Mas eu pergunto para vocês, quais são essas ponderações utilizadas na RM? Bom, as imagens ponderadas em T1, ela mostra de forma ideal a anatomia de tecidos moles e gorduras, como por exemplo, para confirmar uma massa que contém gordura de imagens, beleza? Já na ponderações, que eu vou chamar em T2, ela vai mostrar idealmente líquidos e patologias, exemplos, tumores, inflamação, traumas e entre outras coisas. Então, por isso que nós temos essas ponderações na ressonância magnética, né? Tem outras coisas também que pode ser falado na ponderação, mas eu acredito que não cabem quando a gente vê em noções de ressonância magnética. Por isso que eu sempre falo que é sempre bom de fazer um curso mais avançado para a gente ver. Então, pessoal, falando um pouquinho de ponderações é justamente sobre isso, beleza? Então, nós falamos sobre o contraste e também falamos sobre essas ponderações. Tem muitas pessoas, voltando aqui para o contraste, que tem medo, né, de fazer exame com contraste, pelos efeitos colaterais, né, outros tipos de coisas que pode acontecer durante esse período que você está fazendo esses exames. Mas como eu falei para vocês, todo exame, né, principalmente na ressonância magnética, todo exame, provavelmente ele já passou. Provavelmente ele já passou pelo médico e automaticamente esse médico já teve essa avaliação, né? E automaticamente que ele teve essa avaliação, ele confirmou que ele pode sim fazer esse determinado tipo de exame.
quando não pode fazer esse determinado tipo de exame, automaticamente e óbvio que ele não vai ceder esse tipo de situação. Então é isso, pessoal. Então que vocês possam ter um bom estudo, beleza? É uma pequena aula só para vocês entenderem mais. Vocês sabem que eu gosto muito de dar aula mais presencial, online mesmo, é só para vocês. Só um momentinho, Samuel. É só mesmo para vocês terem uma base e fica aí, né, os meus créditos, né? Então anote a perguntinha de vocês, né, as dúvidas de vocês e levem na próxima aula para fazer com que a gente se torne essa aula mais dinâmica e mais bacana. Bacana, beleza? Nessa nossa próxima aula, pessoal, eu tô querendo fazer o seguinte: os primeiros 30 minutos eu vou tirar para vocês se reunirem para discutir o trabalho, como é que é o trabalho, tudinho. Que eu sei que muitos não conseguem se reunir em casa por conta de trabalho, tem gente que tem filho, né? Aquelas circunstâncias que tem durante o dia a dia. Então, esses primeiros 30 minutos eu vou tirar, fazer com que vocês se reúnem para falar sobre o trabalho, para ver como é que tá, reorganizar, como é que vocês estão estudando, tudinho, beleza? Quem pode vai apresentar, quem não pode apresentar. Então a gente vê isso tudinho. Beleza, galerinha? Então um grande abraço para vocês, estudem, um abraço para todos, beleza? Dolores, tô te olhando daqui, né? Tô na aula gravada, mas tô te olhando aqui, né? Maida, Maria Eduarda, Ludmila, pois é. Tá bom, galera? Então um grande abraço para vocês, bons estudos, boa aula e que Deus sempre abençoe o coraçãozinho de vocês. Beijos. Beijo do gordo. Uou!